Simplício Júnior, o Zé Ricardo de Oliveira D'Amico, o Percival Luna e o Alexandre Melo Braga, para tomarem assento aqui e a gente dá início a essas exposições. Não. Tem lugar para todo mundo. Você que sabe. Mas aí vamos centralizar. Tá bom. Obrigado. Obrigado, deputado Ricardo Melão. Ele vai continuar com a gente, mas vai assistir a exposição dos nossos pesquisadores. Quem vai falar agora é o Percival Lucena, é bacharel e mestre em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo e atualmente é aluno especial do doutorado na Unicamp. Atua como pesquisador do Centro de Pesquisa do Research Lab Brasil da IBM, em projetos em blockchain, e tem liderado nos últimos 14 anos o desenvolvimento de software para diversas indústrias, telecomunicações, finanças e varejo, e desde 2016 trabalha em projetos de blockchain e novos modelos de negócio para agropecuária, finança e identidade digital. Sua aí, Lucena. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, agradecer ao professor Carlos Pacheco pelo convite da FAPESP de estar aqui na Alesp. É uma honra. Agradecer a parceria com a FAPESP em todas as nossas iniciativas conjuntas do laboratório da IBM, dentro do Centro de Pesquisa de Inteligência Artificial, junto com a USP, e todas as iniciativas de pesquisa em novas tecnologias que conduzimos juntos. Bom, durante essa minha apresentação, eu pretendo abordar redes de blockchain permissionadas, públicas e privadas, mostrar alguns ganhos econômicos que as empresas estão tendo em utilizar essa tecnologia, e também pontuar o papel do Estado e a participação do governo dentro dessas redes de blockchain permissionadas. Bom, o professor Marco Simplício e o D'Amico tiveram aqui mostrando tanto um pouco do fundamento quanto um pouco de aplicações de redes de blockchain, como no caso das redes de blockchain agro. As redes de blockchain elas podem ser criadas de várias formas diferentes. Então, dentro dessa minha apresentação, eu gostaria de mostrar um pouco dessas características de como funcionam essas redes, para que depois nós podemos entender exatamente como elas estão sendo utilizadas e por que elas estão sendo utilizadas dessa maneira. Bom, as redes de blockchain permissionadas são um tipo de rede de blockchain específica no qual você tem uma autoridade certificadora que é responsável pela governança dessa rede. Então, essa rede ela é composta por vários computadores que estão conectados em rede, no qual existe basicamente um conjunto de chaves públicas e privadas, que nem o professor Simplício disse, o D'Amico mostraram, baseado em PKI, que é Public Key Infrastructure, são as chaves que você normalmente usa, e só quem tem essas chaves consegue acessar essas redes. Essas redes elas são utilizadas para fazer transações, elas são redes programáveis. Como essas redes são programáveis? Os programas que são executados por os nós dessas redes são o que nós chamamos de smart contracts. Eles podem ser utilizados para implementar qualquer tipo de lógica de negócio. Eles podem ser utilizados para rastrear um ativo agrícola, que nem o D'Amico mostrou, podem ser utilizados para rastrear uma mercadoria que está em movimento dentro de uma rede de logística, pode ser um prontuário médico, qualquer tipo de ativo que você queira rastrear numa rede, a lógica ela pode ser programada dentro desses contratos inteligentes. Todos os nós que estão conectados dentro dessa rede, eles compartilham tanto os contratos que são executados nessa rede, quanto um banco de dados que a gente chama de estado global do sistema, que armazena o último estado de todas as transações que ocorreram. No caso de uma rede de blockchain que seja utilizada para rastrear alimentos, por exemplo, pode conter informações dos alimentos, tipo qual foi a semente, qual foi o produtor, quando aquilo foi colhido. No caso de um prontuário médico, pode ser utilizado para armazenar informações médicas, tipo quais foram os medicamentos, quais foram os exames que foram feitos nos pacientes. Então, tudo isso fica armazenado nesse banco de dados global, que é um banco de dados criptografado, ou seja, só consegue acessar e escrever nessa rede quem tem a permissão de acesso a isso.
E o conjunto de todas as transações, de todas as operações que ocorrem nessa rede, é o que nós chamamos propriamente de blockchain, que é a sequência temporal das transações, onde cada bloco depende da assinatura do bloco anterior. Por isso que a gente chama de blockchain. Bom, e como as empresas estão utilizando isso para fazer negócios no mundo real? Não existe, uma das coisas que é interessante falar é que não existe um único blockchain, da mesma forma que existe uma única internet. Várias empresas estão criando redes de blockchain com propósitos específicos. Uma rede de blockchain que foi criada para rastrear alimentos é uma rede chamada Food Trust, na qual você tem um conjunto de varejistas globais que fundaram essa rede, uma série de indústrias alimentícias que conectaram-se nessa rede, e essas empresas elas estão armazenando toda a informação sobre a produção de alimentos. Basicamente, desde o produtor inicial, que fez o cultivo daquele alimento, até a indústria que fez o processamento. Essa rede, que é conhecida como o Food Trust, você já tem mais de 5 milhões de transações armazenadas e mais de 1.200 produtos diferentes sendo rastreados dentro dessa rede. E por que isso está sendo feito utilizando o blockchain? Porque antes de existir uma rede que conectasse todos esses produtores, varejistas, essas informações não estavam amplamente disponíveis. E existia uma série de problemas econômicos quando a informação não está amplamente disponível. Por exemplo, a questão da contaminação de alimentos, a questão do tempo de prateleira, a questão da validade do produto, são informações que dependem da cadeia inteira. Então, para que isso chegue no consumidor final, ou para que o varejista possa fazer, quando descobrir que houve uma contaminação, poder fazer um recall de um alimento cirúrgico, em vez de você ter que desperdiçar toda a produção de uma região ou de todo um país. Ou que você possa ter noção de como aquele alimento foi transportado para que ele tenha o melhor tempo possível antes que ele possa ser descartado. Então, a partir do momento que você tem todas essas informações que são coletadas por essa rede, você consegue ter uma série de ganhos econômicos que são interessantes, tanto para os atores que participam dessa rede, né, os produtores, os varejistas, quanto para o consumidor final, que pode ter a garantia que o produto que ele está consumindo corresponde exatamente àquilo que ele espera. Por exemplo, que um produto orgânico foi realmente produzido da maneira correta e não que aquilo foi simplesmente um selo verde que alguém colou dentro de um produto. Um outro exemplo de rede de blockchain que foi criada pela iniciativa privada é uma rede de logística chamada Trade Lanes. Essa rede ela foi feita para facilitar o comércio exterior entre vários países. Essa é uma rede na qual você tem nós espalhados pelo mundo inteiro. Na América Latina, você tem mais de 50 portos conectados, 2 deles no Brasil, Santos e Pacém. E ela resolve o seguinte problema: para que eu possa fazer o transporte marítimo de mercadorias, e 90% de tudo que é produzido é transportado pelo mundo através de transporte marítimo, você precisa de informações de integração de toda a cadeia. Muitas vezes você tem um container parado num porto e você nem sabe que aquele container está parado num porto específico, porque a transportadora não passou essa informação para o terminal do porto, ou para a empresa responsável por fazer o embarque. Então, todas essas cadeias que são extremamente complexas, a partir do momento que você conecta elas, no caso, nessa cadeia de logística, vocês podem ver que a maior parte das empresas de transporte marítimo globais já se conectaram dentro dessa rede. Elas são capazes de trocar informações de maneira mais eficiente, fazendo o quê? Permitindo um menor custo das operações e tornando todo o processo mais rápido e eficiente. Bom, fora essas redes que eu mostrei, o Food Trust, o Trade Lanes, que são redes de blockchain com propósitos específicos, eu posso dar exemplo de centenas de redes de blockchain que estão sendo criadas pela iniciativa privada para os mais diversos tipos de atividades possíveis, que vão desde entretenimento até medicina, até financiamento coletivo. É claro para a iniciativa privada que faz sentido você montar esses consórcios de empresas
e conectá-los através de uma rede de blockchain. Mas e o governo e o Estado? Qual é o papel do governo e do Estado dentro dessas redes de blockchain? Bom, naturalmente, o governo, o Estado, ele desenvolve sistemas para suas atividades fins. Mas quando a gente fala de blockchain, a gente não está falando de um sistema, a gente está falando de uma rede. E da mesma forma que não faz sentido para o Estado fomentar, criar uma internet específica para as atividades do Estado, faz sentido você participar da rede já existente, que é a internet, é fundamental que o Estado também participe das redes de blockchain que existem, para que todos os vínculos da cadeia que dependem da participação do Estado possam ocorrer também dentro dessa rede de maneira mais ágil, de forma que beneficie todos os atores que participam dentro dessa rede. Aqui nós temos um exemplo de um projeto piloto que foi feito no Reino Unido com a DIFRA, que é basicamente o Ministério da Agricultura de lá. Então, o D'Amico mostrou aqui, por exemplo, que dentro da indústria alimentícia, parte das atividades, por exemplo, para eu gerar um certificado de exportação, eu dependo basicamente de validações que não são feitas pelos atores privados, que são feitas por um ator público, seja uma agência fitossanitária, seja um departamento que é responsável, é alfandegário, que é reportagem pelos impostos de exportação e importação. Então, você tem que ter a participação do Estado dentro dessas redes como ator, através de várias formas, não necessariamente se juntando ao blockchain, mas através de iniciativas como o que a gente chama de governo aberto, APIs públicas, que permitam, por exemplo, que os atores que participam dessas redes consigam interagir com o Estado também. Um exemplo foi um protótipo que nós fizemos da parte de originação de grãos, no qual nós criamos um certificado de qualidade para exportação baseado em padrões específicos de alguns países importadores. Então, você tinha toda a conexão dessa cadeia, similar ao trabalho apresentado pelo D'Amico na Cicrop, que é simplesmente um daqueles pequenos elos da cadeia, né? Só a parte inicial de produção, ainda tem todo o elo até chegar no consumidor final. E só nesse pequeno elo a gente já viu a dependência de vários sistemas públicos, por exemplo, para a produção de produtos orgânicos, o MAPA, que é o sistema que tem o cadastro dos produtores orgânicos, ou o OAC, que é o sistema que valida um tipo de produtor orgânico, e a dificuldade que você tem, basicamente, de estar conectando esses elos que não são a iniciativa privada, que dependem do governo dentro das redes de blockchain. Um problema ainda mais complicado de resolver é o problema de conexão dentro dessas redes de blockchain. Eu mostrei no começo da minha apresentação que essas redes de blockchain permissionadas, a maioria delas é privada. Isso quer dizer que cada uma delas tem a governança, cada uma delas tem uma autoridade que emite os certificados de participação dessa rede. Isso é complicado porque torna difícil que os participantes que trabalham em várias redes de blockchain, por exemplo, interagem com a parte, não somente com a parte de produção de alimentos, mas com a parte de comercialização, com a parte de financiamento, conversem entre si dentro dessas redes, a questão da interoperabilidade dessas redes. E uma solução que realmente permite que essas redes conversem entre si é o que a gente chama de blockchain permissionado público. Um blockchain permissionado público, ou o que a gente chama de identidade soberana, é um tipo de blockchain no qual você tem um registro não do ativo em si, que está sendo transacionado dentro dessa rede, mas você tem um registro dos documentos, da validação de um documento que é registrado na rede. Dentro de uma rede que a gente chama de identidade soberana, na qual podem participar governos, universidades, empresas, todas essas entidades elas podem estar se conectando a essa rede de blockchain de identidade soberana, você pode ter todos esses atores operando entre si
todos eles emitindo certificados e documentos através desse registro da validação que ocorre da transação dentro de um blockchain. E como funciona um blockchain público, permissionado? Ele funciona da seguinte forma: você tem os emissores, que são basicamente o governo, as universidades, as empresas, que emitem basicamente afirmações sobre as empresas, sobre os indivíduos que participam dentro desse blockchain, e essas informações elas são gravadas, são disponibilizadas não no blockchain em si, mas elas viram documentos que são armazenados dentro de uma carteira digital. Uma carteira digital de blockchain é uma coisa que, por exemplo, as pessoas utilizam hoje em dia para guardar as criptomoedas ou os criptoativos que elas têm. Então, quem compra Bitcoin, quem compra Ethereum ou qualquer outro tipo de criptomoeda, ele já provavelmente tem uma carteira digital instalada no celular ou no computador dele para estar armazenando essas criptomoedas. Mas essas carteiras digitais, elas não servem simplesmente para você armazenar moedas. Elas podem ser utilizadas também para armazenar os documentos de identidade que são gerados por essa rede. Então, você poderia armazenar a sua carteira de motorista, você poderia armazenar o seu certificado da universidade, até o seu prontuário médico dentro dessa carteira digital. E, basicamente, como eu poderia validar que aquele é um diploma válido ou que aquilo é uma CNH válida? Basicamente, porque o registro de cada um desses documentos emitidos é o que a gente chama de identificadores descentralizados. É muito parecido com um URL. Um URL é aquilo que você digita no navegador para acessar um site. É um número IP, no caso é um ID, que basicamente identifica que aquilo é uma coisa válida. Então, através dos identificadores únicos, você consegue basicamente gravar todas essas identidades dentro da rede de blockchain e, utilizando essa rede de blockchain, você consegue fazer interoperabilidade dentro dessa rede, o que permite que os indivíduos e empresas consigam transacionar de forma mais ágil. E para mostrar que isso não é... Um exemplo prático, rapidamente aqui, teórico, depois um exemplo bem prático. Aqui, por exemplo, você tem a Jane ela é médica, ela quer abrir uma conta num novo banco digital, e para abrir essa conta ela tem que passar por um processo chamado Know Your Customer, que é um processo internacional de validação para provar que ela é ela. No processo tradicional, ela teria que pegar os documentos e alguém teria que validar aqueles documentos físicos dela. Utilizando uma rede de blockchain, ela pode pegar os documentos que foram emitidos pela universidade, pelo governo, e que estão armazenados dentro da carteira digital dela, e passar eles, de certa forma, transferir uma prova de que ela possui aqueles documentos para o banco, que conseguiria validar no blockchain que aqueles documentos realmente foram emitidos, e, a partir de tal momento, ela poderia transacionar numa nova rede, que é a rede do banco. Então, a partir do momento que você tem esses blockchains permissionados públicos, suportando os blockchain permissionados privados, você consegue fazer a interoperabilidade dessas redes de blockchain, tornando elas ainda mais poderosas. E um exemplo real, para finalizar, é um exemplo do governo do Canadá, onde já existe uma primeira rede de blockchain permissionada pública voltada para empresas. Existe uma estimativa feita por um estudo do governo do Canadá, que, para satisfazer todas as necessidades do governo, em termos de certificados, por exemplo, certificado de registro da empresa, certificado fitossanitário, laudo do Corpo de Bombeiros, laudo de pagamento de impostos, para que eles possam satisfazer todas as necessidades para o negócio ficar ativo, cada empresa no Canadá gastava, em média, mais de $6.000 canadenses por trabalhador, no qual foi detectado que, por exemplo, 25% dessas validações eram validações repetitivas. O projeto Orgbook foi um projeto de blockchain permissionado criado no governo do Canadá, no qual você unificou todas essas licenças do governo, ou uma grande parte dessas licenças do governo, dentro de uma rede de blockchain,
permitindo que todos esses órgãos funcionassem de maneira mais eficiente. Essa rede OrgBook, ela já tem mais de 535 mil empresas cadastradas, mais de 1,4 milhões de registros, são exemplos reais. Você pode entrar nessa rede e procurar pela IBM do Canadá, você vai ver dados reais da IBM do Canadá. Podem ir lá procurar o Tim Burtons, que é uma cafeteria lá, também vai encontrar os dados do Tim Burtons, da Starbucks, ou de qualquer empresa que você queira, pública, que você procure lá. E dentro desse blockchain você vai encontrar todas as licenças e documentos que foram emitidos pelas diversas autoridades do Canadá, que estão conectadas dentro dessa rede de blockchain. E qual é o impacto prático disso? Já está sendo executado um piloto para que toda a parte de compras, né, e de aquisições que são feitas pelo governo do Canadá possam ser feitas utilizando esses documentos emitidos na rede de blockchain. As licitações se tornam muito mais simples e seguras, porque as informações que são necessárias, elas podem ser compartilhadas entre todos os participantes da rede, oferecendo uma transparência muito maior a todo o processo. Era essa a minha mensagem. Obrigado.